Amém. Boa noite. Quero trazer uma palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo me falou que existem muitos corações que acaba tendo medo, inseguranças, às vezes a própria ingratidão, e isso faz com que a gente não chegue perto do Senhor e não faz com que a gente não queira ouvir Ele. Mas o Senhor quer te dizer que Ele está derramando o perdão dEle sobre a tua vida, o amor dEle sobre a tua vida, e tudo isso vai ser tirado da sua vida. E todo esse peso que você carrega vai ser leve, porque o fardo do Senhor é leve. Abre o coração, essa palavra vai trazer força e restauração para você, amém? Aleluia. Pai do Senhor Jesus, por favor, vamos abrir o livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes é no comecinho da Bíblia, capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado e nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. E por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Beezitra Joás. E Gideão, o filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: vai com a tua força, vai libertar Israel das mãos de Midian. É eu que estou te enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés,
e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como eles se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato eu posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Eu peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: eu esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre essa rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Subiu fogo da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu esse nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abesitras. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A primeira ceia que Jesus fez, após ressuscitar, retratado por Lucas, capítulo 24, foi com 2 discípulos seus. Lucas pesquisou e achou um por nome de Cleófas. E ele explicou como foi os acontecimentos, já que o livro de Lucas é um relato do médico. Lucas é um médico. E Lucas, muito detalhista, explicou. Era o 3º dia e esses 2 discípulos, que não eram do círculo íntimo, Jesus não preparou só 12. A Bíblia diz que ele preparou 70. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes tinha 120. E Paulo, 30 anos depois, diz que cruzou com mais de 500 discípulos de Jesus. Então Jesus preparou muitas pessoas. Não foi só aquele grupo. E esses 2 desorientados iam indo embora. O Cristo encarnado, o Cristo na carne, humano, tinha ressuscitado. E eles não se deram conta, porque não discerniram esse novo movimento de comunhão com Cristo ressurreto. Mas Cristo foi andando numa estrada, que ia levar eles até uma pequena aldeia, que é onde eles moravam, e eles vão deixando Jerusalém para trás. E eles vão desanimados pelas promessas não cumpridas, achava eles, que Cristo tinha feito em vida. E Cristo começou a conversar: o que é? Por que vocês estão tristes? E eles disseram a Cristo: olha, como é que nós não estamos tristes? Acaso o Senhor é algum forasteiro? Está de passagem? Você não sabe o que aconteceu com o nosso mestre? Não sabe o que aconteceu com Jesus? Mataram ele. Se bem que ele disse que ressuscitaria. Algumas mulheres dizem que já viu ele, mas nós não vimos. Já é o 3º dia. E nada acontece. Então Jesus entrou na casa deles, porque foi convidado. E quando Jesus partiu o pão, eles o reconheceram. Aquele jeito peculiar dos momentos que eles passaram naqueles 3 anos com Jesus, principalmente no partir do pão, fez com que eles reconhecessem. A distância era aproximadamente de 20 quilômetros, e eles voltaram correndo para avisar os apóstolos que ali estavam, que tinham tido essa experiência. Mas eles disseram para Jesus enfaticamente: já é o 3º dia e nada acontece. Hoje é o dia da ceia. Eu não sei quantas ceias você já tomou, quantas você participou. Eu não sei.
Na primeira ceia, após a ressurreição, os dois disseram, nada acontece. Deus tem um jeito peculiar de atingir as pessoas e de construir a história com as pessoas na terra. E está presente essa dúvida, nada acontece. Os grandes eventos do Senhor foram no deserto, onde aparentemente nada acontece. Os grandes eventos de Deus foi com pessoas muito simples, que estavam levando uma vida muito simples, onde tudo parecia corriqueiro e habitual, e de repente o cenário se muda. Foi assim com Noé. Nada acontece, de repente esse senhor é avisado por Deus e começa a fazer uma grande arca. E o povo começa a ver. Artesanalmente ele começa a fazer um grande navio, que é o arcabouço, ou é hoje o protótipo dos grandes navios de carga, tirado da arca de Noé. Veja, um senhor que está ali esperando a morte chegar, e de repente recebe a visita de Deus, e Deus diz para ele construir um dilúvio, uma arca, e ela serviu para a salvação do dilúvio. Moisés, depois de fugir do Egito, a sua vida virou uma vida simples, no meio de ovelhas. Mas um dia especial em que ele olhou para uma sarça. A sarça era uma arvorezinha baixinha, que não fazia sol, não servia para nada. Mas ele olhou ali tomando conta das ovelhas e a sarça começou a pegar fogo. Nada acontecia. E ele foi chamado a atenção, ele falou, mas a sarça está pegando fogo, mas não consome. O que é que está acontecendo? E ali ele recebe um chamado para tirar o povo do Egito. Davi, entre 7 irmãos, é o que ficava com o foguete. Você não serve para nada, vai cuidar das ovelhas. E ele está cuidando das ovelhas. E alguém chama ele, olha, o profeta Samuel está lá na casa do teu pai, e ele vai ungir um dos filhos do teu pai rei, e nenhum dos 7 serviu. E o profeta mandou te chamar. E ali nasce o rei, segundo o coração de Deus. Nada acontece. Esther é uma mocinha levada para o cativeiro que vive sob os cuidados de um primo chamado Mardoqueu. E conforme passa aquele cativeiro na Babilônia, nada acontece. De repente, seu primo chega, seu mentor, e diz assim, olha, o Artaxerxes, o rei Assuero, está fazendo um concurso de beleza para escolher a sua futura esposa. E eu quero te dizer, minha prima, vai lá porque você vai ser abençoada e é escolhida. E a Esther foi escolhida. Uma cativa foi escolhida para ser a rainha dos medos e dos persas. E foi por causa dela que o povo de Israel que estava ali foi preservado da morte. Lá na Palestina, que você lê tanto, Mateus, Marcos, Lucas e João, num lugarzinho, numa aldeia de Nazaré, onde nada acontece, tem uma moça virgem lá e de repente um anjo chega e diz assim, ô filha, agraciada és tu, sou enviado do Pai, de Deus, você vai ficar grávida e você vai ter um filho. Mas como? Eu sou virgem. Olha, o Espírito Santo vai se apoderar de você, a sombra do Altíssimo vai vir, você vai colocar o nome de Jesus, Yoshua, ele vai ser o Salvador. 9 meses depois, pastores estão cuidando ali de umas ovelhinhas, e o anjo desce e diz, ó, vocês vão em tal lugar, porque lá nasceu o Salvador. E ao mesmo tempo vai nos astrônomos, no Oriente, que estão pesquisando a astronomia, os astros, e uma estrela se apresenta e o Senhor diz para ele, acompanha a estrela, e os 3 vêm. Nada acontece na vida dos pastores, nada acontece na vida dos astrônomos, a não ser ficar olhando as estrelas. De repente Deus chega lá. Esse menino cresce, e com 30 anos, João, Pedro, Tiago, André, seu pai está pescando, parece que nada acontece, a não ser pegar uns peixinhos para não morrer de fome.
E esse moço de 30 anos chamado Jesus de Nazaré chega e diz assim: segue-me. Chega na coletoria, onde o homem está bem estabelecido como cobrador de impostos, se chama Mateus, e diz assim: segue-me. Nada acontece. Tivemos eleição. Nada acontece. Foi 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, mais 8 anos do Lula, e parece que teremos mais 8 anos da Dilma. Se você pensa um pouquinho, você diz: nada acontece. E aqui estamos aqui com a mesa. Ó. Os dois a caminho de Emaús estavam na primeira ceia, depois da ressurreição. Eu já estou há 34 anos fazendo ceia, já experimentando a ressurreição. Você, eu não sei quantos anos está. Você veio esperando acontecer alguma coisa com a sua vida aqui nessa noite de ceia? Nada acontece. Mas, irmãos, nada acontece. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. É o método divino. Então, não interessa a situação que você está. Talvez você se identificou com um desses exemplos. Não tem problema. Você está diante da ceia que Jesus de Nazaré mandou fazer. Nós fazemos uma vez por mês. E agora você vai olhar para a sua vida. E nós vamos aprender com Gideão. Nada acontecia, a não ser a desgraça na vida dos israelitas no tempo de Gideão. Nada acontecia, a não ser a infernização que os midianitas impunham. Cortava a sua lavoura, matava as suas ovelhas e fazia eles passar fome. Até que numa árvore, onde está um varão valoroso, um poderoso guerreiro, o Senhor se manifesta e começa a mudar a situação. Sabe que é importante nós estarmos aqui hoje ouvindo essa palavra. Se o nosso coração tiver um pouquinho de abertura, o Espírito Santo colocará humildade no nosso coração. E o Espírito Santo perguntará: você está há tanto tempo com o Senhor, o que é que tem acontecido? Porque é muito ruim carregar uma Bíblia, picar o cartão de domingo, voltar para casa, sem nenhuma expectativa de acontecer alguma coisa. Mas hoje pode mudar. No canto do deserto o Senhor se manifesta. Em qualquer situação. Dentro de um casamento, na vida de um jovem, estudante, na vida de um casal, na vida de um pastor, na vida de cada um de nós. Se você até agora não tinha expectativa nenhuma, porque já virou um hábito congregar religiosamente, por favor, junta comigo. Vamos dar uma chance para Deus fazer algo na nossa vida aqui nessa noite. Vamos deixar o Senhor nos tocar. Vem sermão e vai sermão. No caso do nosso pique pentecostal, vem palavra, vem revelação, vem meios diferentes de Deus falar. Entra ano e sai ano. Tomamos ceia após ceia. E nada acontece. Mas Deus está nos encorajando. Deus está dizendo: onde nada acontece, tudo pode acontecer. O que ocorreu ali naquele momento no livro de Juízes? Primeira coisa que aconteceu ali, que precisamos entender nessa noite, que é preciso coragem para ver e mudar a realidade. Em 7 anos eles viveram dentro de cavernas, eles abriram um buraco e viveram dentro de cavernas. Olha aí o versículo 1. Olha a situação deles. Ó. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos Ele os entregou na mão do midianita. Ao 2. E os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Abriram o buraco. Havia uma realidade lá fora, mas eles esconderam dela. Eles viraram as costas para a realidade e entraram na caverna. E a caverna, irmão, tinha um ditado que diz que é uma luz no fundo do túnel. Mas a caverna não. A caverna, quanto mais você vai, mais escuro fica. Porque você deixou atrás de você a luz. E eles viveram 7 anos assim. Eles foram entrando para dentro da caverna.
com medo da realidade lá fora, com medo de enfrentar a realidade. E em 7 anos, eles criaram a zona de conforto. Ela era masoquista, porque não é bom viver numa caverna escura. Não é bom. Não é bom abrir buraco e entrar dentro. Não, não é bom. Mas a gente pode não querer encarar a realidade e criar uma zona de conforto. Uma zona de conforto masoquista. E a pior caverna e zona de conforto masoquista, ela é quando encontramos uma medida medíocre. Ficamos mediano. Temos um carro, temos um dinheirinho, talvez uma casa, tal, uma igrejinha para congregar, um louvor bom, uma palavra boa e pá. Esse é um momento difícil. Parece que está tudo bem, mas nada acontece. Olha, nada acontece no fundo dessa caverna se a gente não virar e ir para o lado da luz para ver a realidade. Nós não vamos conseguir sair dessa situação. E tem um sinal muito forte aqui, ó. Olha, um sinal que nós devemos olhar para sair da caverna, para encarar a realidade e ter coragem para mudar ela. Olha esse sinal, ó. E os israelitas empobreciam. Olha aqui, ó. E os israelitas estavam empobrecendo. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Nós estamos aqui sentadinhos, nós precisamos de olhar. Se depois de entregar a vida de Jesus, a nossa vida empobreceu ou enriqueceu. Passa pelo financeiro também, amém. Mas não estou a fim de falar de finança. Estou falando a vida. O que vira a vida de uma pessoa no fundo de uma caverna escura? Enriquece ou empobrece? No fundo de uma caverna escura, a gente se torna mais animalesco ou humano? Como é que a gente vive no fundo de uma caverna escura? A gente está aberto para o relacional ou não? A gente está aberto mais para a escuridão ou para a luz? É no fundo das cavernas escuras. E a igreja pode ser uma que nós empobrecemos. É por causa da caverna escura que o nosso país está empobrecendo. Tem mais animais na rua do que gente de carne e osso que pensa, que ama. Por isso nós estamos apavorados com a violência. Por isso nós não sabemos se o bicho está dentro da igreja ou fora, ou é vizinho nosso. Escuta aqui, meu irmão, olha para mim. Nós estamos empobrecendo ou estamos enriquecendo? Essa vida que estamos levando aqui, jovem, ô meu jovem, meu irmão, casal, você que estuda, quem está aqui, olha aqui para mim. Você está empobrecendo com Cristo. Você está enriquecendo. Os midianitas aí é que nem gafanhoto. O gafanhoto não deixa nada. E o gafanhoto é um ser que tem perfis diabólicos, porque ele chega na lavoura, ele corta, sabe o quê? O pendão. Ele come o pendão e a árvore morre. Que ele corta o pendão, ele corta de onde vem a seiva para o crescimento. Então, figuradamente falando, mas também aplicando discernimento de batalha espiritual. Olha aqui, ó. Estou empobrecendo ou crescendo? Meu pendão está aqui. Renovai-vos pela renovação da mente. Mas há um bloqueio. Foi cortado. E eu não estou aberto para receber a palavra de Deus. Onde nada acontece, tudo pode acontecer, mas é preciso ter coragem para ver e mudar a realidade. Olha, puxa vida, eu fiz 62 anos, sábado passado. Eu fiz meia-noite por dia, meia-noite. A hora que deu 62 anos, eu disse, Senhor, acho que eu sou privilegiado.
62 anos, acabei de fazer exame, agora estou com saúde. Senhor, há 34 anos eu levo o Evangelho. Senhor, eu já ganhei tantas almas para o Senhor que eu não tenho contagem. Mas eu entendo que eu não fiz nada. Eu estou fazendo 62 anos. E a realidade minha realidade, hoje, não é que eu quero viver daqui para frente. Eu quero encarar ela. Eu tenho muito mais coisa para fazer. E eu estou numa idade maravilhosa. Não interessa se não é aquele jovem de 20, mas graças a Deus, que é um servo de Deus de 62 anos, que já viveu 27 sem Deus, que viveu 34. Trazendo revelação profética para o seu povo. Criando um vaso chamado Missão Atos, que tem salvado tantas vidas. E formado tantos líderes, que alguns deles não estão mais nem no Brasil. E alguns estão indo para fora do Brasil. Isso foi maravilhoso. O tratamento do Senhor veio na medida para mim, me ensinou tanta coisa. E tantas coisas eu vou ensinar ao meu povo. Mas com 62 anos, eu compreendi o código genético da Missão Atos. E esse código genético vai me fazer prosperar muito mais do que eu fiz em 34 anos. E eu quero encarar a realidade agora. Eu quero formar um exército de MDF, discípulos fiéis, e nós vamos abalar a terra em nome de Jesus. Foi no momento de passagem, quando no meu coração bateu 62 anos. Era isso que eu estava pedindo para o Senhor. Não há aposentadoria, se agora eu estou no momento mais frutífero da minha vida, que aposentadoria? Agora é hora. Porque, meu irmão, onde nada acontece, tudo pode acontecer. Já tem um monte de coisa que não acontece mais comigo, já não tenho a força do 20 anos. Já tem um monte de coisa já que já é da idade de 62 anos, que não acontece mais, como acontecia 20 a 15 anos atrás. Mas também já tem um monte de burrada que eu fazia, que não acontece mais, porque eu aprendi com elas. Eu aprendi com meus erros, com meus pecados. E o Senhor começou a falar comigo. É isso aí, meu filho. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. Você está junto comigo e preparado nessa noite para ter coragem, para ver e mudar a sua realidade? Para abraçar junto comigo a visão que Deus está trazendo para essa igreja? Vamos para o segundo ponto. O primeiro é esse. Onde nada acontece, tudo pode acontecer, se nós tivermos coragem para ver e mudar a realidade. Vamos para o segundo. Tudo pode acontecer se tiver um que crê. É preciso que um crê. É preciso que um crê. Deus não manifestou dentro da caverna. Deus veio manifestar num que está fora da caverna. Que mesmo com a circunstância, ele está fora da caverna. Ele arrumou um jeito de plantar o seu trigo. Ele arrumou um jeito de colher o seu trigo e malhar o seu trigo. E esconder do inimigo. Ele é chamado já de primeira mão, quando Deus fala com ele ali naquela árvore, de poderoso guerreiro. Ele não está com a maioria, ele venceu a síndrome da manada, a síndrome da maioria que estava dentro da caverna, e ele estava lá fora. E diante do socorro coletivo pedido, Deus se manifestou. E se manifestou naquele que estava lá fora. Gideão era o único que ainda continuava crendo. Ele tinha a sua conversa firme que ele ia ter com Deus, honesta, as suas dúvidas, mas ele estava lá fora. O inimigo não pôs a mão nele e nem na sua lavoura, e nem na sua vida, nem nas suas ovelhas. Quem crê trabalha. Não importa a circunstância. Olha o versículo 11. Ó. Então um anjo do Senhor veio sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abrezita Joá, e Gideão, filho de Joá, estava malhando o trigo no tranque de prensar uva para esconder do medianita. Ao 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você administrou a crise.
Você está aí fora. É isso, quem crê trabalha, não importa a circunstância. E havia uma diferença clássica entre Gideão e os demais. Os demais os demais se recusavam a sair da zona de conforto que eles mesmos tinham feito. Se recusavam a sair dos buracos que tinha criado, das cavernas que tinha entrado. Gideão não, Gideão saiu. Tem um que crê. Tudo que Deus fez na terra, olhando do Velho Testamento e Novo Testamento, tem uma pessoa envolvida. Seja homem, seja mulher, seja criança, tem uma pessoa envolvida. Então a situação sua, a minha situação, coletivamente, pode ter uma situação muito difícil, mas é preciso que uma pessoa crê. Você sabe que é muito fácil a gente sentar aqui, culto após culto, e ficar assim enquanto escuta a palavra. Vixe, mas se o fulano estivesse aqui, a minha casa mudaria se acontecesse isso no meu filho. A gente está sempre jogando para o outro. Não é assim que Deus age. Você está aqui porque Deus quer falar com você, não é com terceiro. É com você, você é a pessoa especial. Você conseguiu sentar aqui. O Senhor viu você malhando trigo. A situação está difícil, mas você está sentado aqui, você está malhando seu trigo. Você está querendo cuidar da sua lavoura. Você veio aqui, você quer preservar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem sabe o seu chamado. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Tudo pode acontecer se tiver um que crê. Se hoje você fizer uma aliança, a hora que estiver tomando a ceia, se fizer uma aliança com o Senhor, então não haverá mais esse nada acontece. Algumas coisas poderá acontecer. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. Nós tema. Mas é preciso coragem para ver e mudar a realidade. E tudo pode acontecer se tiver um que crê. Se tiver um que crê que acontece mais coisas no mundo invisível do que no visível, aí o cenário começa a mudar. Nós não podemos carregar uma Bíblia, sentar num culto. Nosso cântico é sobrenatural, falamos de anjo, nós não vemos anjo. É sobrenatural. Nosso cântico é para Jesus. Nós afirmamos certas coisas cantando aqui que Deus faz. Todo movimento cristocêntrico é sobrenatural. Os cultos é sobrenatural, pelo menos na teoria do cântico ou da palavra. A gente não vem aqui para fazer uma reunião racional. Só. Nós não viemos aqui cantar uma coisa que é uma mera repetição. Não, queridos, tudo que nós fazemos porque a gente acredita na invasão do mundo invisível, do sobrenatural nas nossas vidas. Nós acreditamos que Jesus cura. Nós acreditamos que Jesus ressuscita mortos. Nós acreditamos que Jesus expulsa os demônios. Nós acreditamos que Jesus está vivo. Por isso está o pão e o vinho aqui. Mas isso precisa de virar o meu currículo de fé. Eu preciso de ter experiência nesse sentido. E quando Deus se manifesta a Gideão, todo relacionamento daquele momento é sobrenatural. Que é o anjo do Senhor, numa árvore. A árvore se via de sombra ali, está trabalhando ali, de repente esse ser angelical, que é o anjo do Senhor, conhecido pelos teólogos e estudado como o próprio Cristo no Velho Testamento, o próprio Deus, portanto, e começa a falar com ele. Eu não sei como é que foi, mas ele sabia que era o Senhor. E Deus começa a falar com ele. Será que em algum momento, desde que você entrou aqui, você está entendendo, ou seja, no cântico, se não foi no cântico agora, que Deus está arrumando um jeito de falar ao seu coração? Que
O púlpito pode ser essa árvore. Será que dá para você entender que eu posso ser só um vaso? Que estou trazendo coisas da parte de Deus para invadir o seu coração? Ou você já bloqueou isso mentalmente e o coração principalmente? Não vai acontecer nada. Mas dá uma chance para como Deus se manifestou na vida de Gideão, Ele esteja agora manifestando na sua vida. Ele já falou aqui através do irmão, dos corações que Ele quer chegar. Ele está falando aqui. A gente vive uma vida tão pobre, por depender única e exclusivamente do natural, porque chega um momento que você não tem ferramenta mais para fazer as coisas acontecer no natural. No natural não tem mais dinheiro onde você pegar. No natural não tem mais como fazer a restauração de um relacionamento. No natural, no racional. Você já percebeu? Fica muito mais fácil a gente criar a caverna e entrar dentro do que esperar uma ação sobrenatural. E naquela manifestação, porque tudo aconteceu na vida do Gideão. Versículo 13 diz assim, ó, o primeiro A dele, Senhor. Ele tem 3 A aqui. Senhor. Primeiro A de Gideão, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diz, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. O primeiro A. Primeiro A, embora esteja ali sendo visitado por Deus, a fita da cabecinha de Gideão era essa. Por que nada acontece aqui? Por que o Senhor nos abandonou? Essa fase na vida de um crente, ela é crítica. Se ele não passar ela, ou ele vai desanimar, vai embora, ou ele vai criar uma barreira verticalizada com Deus. Porque ele vai culpar Deus, que é a primeira grande saída nossa. Quando a gente não enfrenta a realidade. Quando a gente não se coloca diante de Deus para ver o que está acontecendo conosco. Nós culpamos Deus, culpamos a igreja, culpamos o pastor, é fácil de sair. Ou culpamos outro, ou culpamos a família, ou o pai, a mãe, ou a namorada, ou a mulher, ou o marido. E ele estava assim. Por que isso aconteceu? Por que o Senhor me deixou assim? O Senhor tem preferência. Nossos pais dizem que o Senhor já fez coisa boa lá no Egito. Esse é o segundo ponto. Ele está vivendo de passado. Porque nós temos algumas coisas no passado que Deus fez conosco. Mas a gente não pode viver só delas. Você não pode viver do maná que caiu há 1 mês atrás, ele já está podre. O povo comia maná e comeu 40 anos. E devia ser uma coisa maravilhosa, porque a gente não consegue comer a mesma mistura 3 dias ou 2 dias, né? Não é? A gente não tem, esse negócio de mistura é um problema em casa, porque parece que tem que diversificar. Quando você não tem condição, tudo bem, mas hoje todo mundo tem condição. Vai falar em mistura, vira uma coisa, mas a gente comeu ovo ontem, comi carne ontem, não sei o que e tal. O povo comeu maná há 40 anos, e quando parou o maná, o povo chorou. Mas aí era a hora deles plantar na terra e comer a novidade da terra. Passou aquele período. Mas o primeiro dia que o maná caiu, diante da murmuração do povo de Israel, caiu as codornizes e os maná, Moisés disse, olha, peguem, os pais de família peguem só o tanto para comer um dia só. Como era o primeiro dia e o povo ainda não estava naquela fé, no meio do deserto, neguinho encheu a sacola de maná e levou. Comeu, chegou no outro dia, estava tudo podre. Então a experiência espiritual nossa, ela fica vencida. Ela fica vencida, ela tem data de validade. Então fica muito fácil não encarar a realidade, ou ficar vivendo do passado. Lá naquele tempo que era bom, essa igreja era boa, lá naquele tempo, não sei o quê, ficar vivendo do passado.
Tem mais coisas no mundo invisível do que no mundo visível. Mas precisava desbloquear ele. No versículo 14, Deus fala para Gideão o que todos nós temos que receber um dia, irmãos. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: vai na tua força, vai libertar Israel das mãos do midianita. Sou eu que estou te enviando. Essa é a diferença. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. Está vendo? Nada acontece até eu não assumir a posição de enviado. Eu posso ser um pastor aqui, ser um pastor dessa igreja ou um pastor enviado. Faz diferença. Olha aqui, eu vou te dizer uma coisa. Tem muito pastor de igreja. Eu sou um pastor de igreja. Já é uma bênção, eu sou um pastor de igreja. Agora aqui em cima, entender que eu sou um pastor enviado é outra coisa. Você pode ser um servente de pedreiro, mas entender que é um servente de pedreiro enviado por Deus é outra coisa. Hein? Você pode ser um dentista, mas entender que você é um dentista enviado por Deus muda. Você pode ser um empresário, mas entender que você é um empresário enviado por Deus muda. Você pode ser uma dona de casa, mas ser uma dona de casa enviada por Deus muda. Você pode ser um professor, mas entender que você é um professor enviado por Deus, muda. Irmão, se nós não tivermos essa consciência, o reino de Deus não cresce. O reino de Deus cresce porque o pastor enviado faz a parte dele, o dentista enviado por Deus faz a parte dele, a dentista enviada por Deus faz a parte dele, a aluna enviada por Deus faz a parte dela, o empresário enviado por Deus faz a parte dele, o pedreiro enviado por Deus faz a parte dele, o eletricista enviado por Deus faz a parte dele, a costureira enviada por Deus faz a parte dela. Gideão pulou fora, Deus falou assim: não vai pular fora, você é enviado. Nada acontece até eu ser enviado. Aí Deus precisou de quebrar uma mentira que está na cabeça de Gideão e do resto da raça. E da maioria que está dentro de uma igreja. Olha o versículo 15. Ó. Ah, Senhor, o outro A dele. Como eu vou libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Isso daqui é uma frase ditada por Satanás e encarnada nele, que é a ridicularização e a diminuição. Então, quando uma pessoa diz que é o menor, ele não vai assumir a posição de enviado. Portanto, é mínima chance de acontecer alguma coisa do mundo invisível. Porque a ousadia para dizer que as coisas do mundo invisível vai acontecer, tem que vir de uma pessoa que tem a posição de enviado. É uma pessoa que tem a posição de enviado, que vai olhar a pessoa enferma e dizer: olha, eu vou te ungir, orar e você vai ser curado. É uma pessoa que tem a posição de enviado, que vai chegar nos destroços de uma família e dizer: ó, Deus vai restaurar isso aqui. É uma pessoa que tem a posição de enviado, que não tem dúvida nenhuma que é o ponto de contato de Deus na terra. Isso é ser cristão. Isso é entender. Mas eu sou o menor, o trabalho do Satanás é esse, nos diminuir. Nos diminuir. Porque aí fica bonitinho se carregar uma Bíblia, mas você não se comporta ou não assume a posição de enviado. Então Satanás bate e você não tem as ferramentas para lutar de volta. Você enfrenta um mundo invisível que você às vezes nem acredita. Nem acredita. Como é que fica? O psiquiatra não dá conta, o médico não dá conta, o agiota não dá mais conta. Porque existe uma ação que merece uma fé no invisível, uma ação sobrenatural. O enviado é para isso. Olha, é diferente, ó, meu irmãozinho, ó, é diferente, dá uma olhada aqui em mim, ó. É diferente eu estar aqui, eu li uns livrinhos do grego, do hebraico, eu tenho um jeitinho aqui de oratória, sei preparar um sermão, vou fazer um sermão. É diferente eu chegar aqui, ó, não tem oratória, não tem grego, não tem hebraico, mas eu sou enviado por Deus para pregar a palavra. É diferente.
Lógico que eu quero e leio o livro eu vou ler um livro do hebraico, do grego, para aprender alguma coisa, mas não é isso. É saber que eu estou aqui e eu não tenho dúvida que eu sou enviado. Você vai voltar para a sua casa, para o seu trabalho. Se você continuar tendo a dúvida, você é enviado, você não vai sair do lugar. Você não vai ser o ponto de contato para trazer as coisas do mundo invisível. Deus chama qualquer um que qualifica, desde que ele assume a posição de enviado. Se um analfabeto assumir a posição de enviado, ele vai aprender a ler. Eu conheço muitas pessoas que aprenderam a ler e pregar na Bíblia. Entendeu? Se um camarada nervoso, sanguíneo, assumir a posição de enviado, o Espírito Santo vai dominar o temperamento dele. Se uma pessoa fleumática, boazinha, quietinha, assumir a posição de enviado, ela vai ficar ousada. Se uma pessoa negativa assumir a posição de enviado, ele vai acabar com o negativismo dele e da casa dele. Posição de enviado é uma posição especial. É um fruto da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. É Ele que me trouxe até aqui, que me escolheu e me enviou. Davi tinha tanta certeza disso que escreveu um salmo sobre isso, Salmo 139. Versículo 16 ele diz: olha, antes que houvesse um dia da minha vida na terra, o Senhor já conhecia todos, o Senhor escreveu num livro. Eu quero protagonizar esses dias que o Senhor escreveu para mim aqui na terra. Eu sou enviado, está escrito. O diabo pode acabar com a minha vida aos 27 anos usando droga, e do jeito que eu vivi até os 27. Mas se eu converto, acaba a festa do diabo, eu sou enviado. Pode morrer quem não converteu ao meu lado, que não quis receber. Mas não foi aquela vida que Deus escreveu no seu livro, que eu morreria, como morreu meu irmão no vício mais velho, como morreu meus amigos, eu estou com 62, todos eles foram. Porque não converteram? Alguns converteram. Não é, meu irmão, não é isso que você está passando hoje que está escrito no livro divino, não. Não é. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. E além de você ser enviado, você tem que pedir um sinal para Deus. Você não acredita de jeito nenhum no mundo invisível. Todos nós precisamos de acreditar. Irmão, uma coisa é sentar aí e ver pastor falar que Deus fala, que tem anjo, que bibibi, passa um ano, passa dois, que Deus cura. Uma coisa é ficar na televisão olhando as pessoas falar que recebeu, ver o seu irmão que anda contigo dizer. Outra coisa é você ter coragem. Eu quero isso para mim e pedir um sinal. Deus não tem nada contra o sinal. É o sinal que começa a te colocar com a visão aberta do mundo invisível e das coisas que tem para a sua vida. Ele pede um sinal, olha aqui ó, o versículo. Ó. Versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte, traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: eu esperarei até você voltar. Quero sim, pode pedir o sinal que eu estou aqui esperando. Deus está esperando você pedir um sinal, meu irmão. Sabe por que não acontece? Porque você tem medo de pedir o sinal. Todo dia eu peço um sinal para Deus. Alguns acontecem, outros não, mas eu continuo pedindo. Os que acontecem me reforçam para continuar pedindo. E assim você vai balanceando a dúvida com a certeza que as coisas acontecem. O diabo quer que você seja um crente racional, que olhe tudo de modo racional. Nós temos dois perigos ao seguir Jesus. O modo racional que nega o mundo invisível e aqueles que não conseguem pôr o pé no chão, que enxerga tudo no místico. Tudo é o diabo. São dois extremos ruins. A gente precisa de achar um equilíbrio, meu irmão. Entendeu? Não é bom os dois extremos. Mas também não é bom você não acreditar que Deus está no controle e que no mundo invisível tem muitas coisas acontecendo e alguma delas está especificamente relacionado com a sua vida.
com a minha vida. Portanto, nessa noite você vai pedir o primeiro sinal seu. Pede 2, pede 3. Deus está dizendo, ó, eu vou ficar aqui esperando, hein? O Gideão ficou com medo, falou, irmão, esse monte de experiência aí já é demais para a minha cabeça. Agora vem cá, será que é Deus mesmo ou eu estou assim? Quando você começa a ter experiência com Deus, você tem essas dúvidas, e ela é boa. É melhor de você dizer assim, não, esse negócio não existe não, isso é coisa de crente aloprado. É melhor você dizer, peraí, mas é Deus que falou ou não é? Peço sinal. Será que não foi Deus que falou com você até agora e você está atrás dele? O que é que te faz você vir aqui? O que fez você batizar? O que faz você ver uma Bíblia que você não sabe quem que escreveu? Isso são sinais sobrenaturais. O que tem dentro da gente que leva a fazer isso? Isso é a mostra que nós temos já o nosso espírito renascido e que não estamos mais satisfeitos só com o racional, só com o natural. Nós estamos aqui porque acreditamos no sobrenatural. Pede um sinal. E por fim, além de assumir o papel, a posição de enviado, assume a posição de sacerdote. 24, ele fez um altar. Ó. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome, o Senhor é a paz. Construiu um altar. Então, o Velho Testamento, Deus se manifestava porque tinha um sacerdote da família de Levi escolhido. E Pedro nos diz, em 1 Pedro 2,9, do sacerdócio universal do crente. Vós sois sacerdotes e reis, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou da treva para a maravilhosa luz. Apocalipse 1,6. Jesus que foi morto e ressuscitou, nos fez reis e sacerdotes. Mulher, você tem um altar para ser a sacerdotisa da sua casa? Marido, você tem um altar onde você é o sacerdote? Jovem, você tem um altar onde você é o sacerdote? Você que está começando a buscar Deus, a família nenhum busca. Você tem um altar para ser o sacerdote? Porque Deus, para trazer as coisas do invisível, tem que ter um sacerdote. Gideão aprendeu, ele falou o quê? Ele viu o meu sinal, respondeu o meu sinal com fogo, está aqui. Eu sei onde eu vou vir para representar os problemas diante dele. O sacerdote representa as pessoas e os problemas diante de Deus. Tem que ter um sacerdote. No Velho Testamento é uma pessoa. No Novo Testamento é qualquer crente. Uma criança pode fazer isso. Tem uma criança lá, tem uma criança em Guapiaçu batizada com o Espírito Santo. Novinho. Já ora pelos enfermos. Pode. Tem essa consciência. Entendeu? Eu vi uma criança de colo ser batizada com o Espírito Santo e ouvi o testemunho de uma mãe que ia com a criança subindo da nossa tenda lá no Eldorado, aquela rua principal que vai para o campão, tinha um boteco lá em cima, sai 2 bebum brigando de faca e o moleque estancou, pegou na mão da mãe, fica quieta, mãe. E começou a orar e repreender os demônios. Sabe o que aconteceu? A briga acabou, cada um saiu correndo de um lado para um lado e para o outro. Uma criança desse tamanhozinho, pegou na mão da mãe e começou a orar. A senhora não viu o que ensinaram lá? Nós podemos orar e terminar essa briga. Estava uma briga de faca lá, um com o outro. E o menininho começou a clamar. Mas ele é sacerdote. Mas como você vai ser sacerdote se não tem um altar? Você está dentro da caverna escura. A palavra está trazendo você. Alguns de nós estão vindo na marra de costa. Mas vamos fazer assim. E a palavra trouxe a luz. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. Primeiro, é preciso coragem para ver e mudar a realidade. Você não pode estar conformado com a sua realidade. Tem mais coisa para acontecer. Segundo, tudo pode acontecer se tiver um que crê. Terceiro, quem crê espera mais do mundo invisível do que do mundo visível. É isso que Deus quer falar conosco hoje aqui. É o momento da ceia. Você chegou aqui, eu não sei que jeito, mas quando você pegar a ceia, sua vida vai ser transformada. Se essa palavra virar palavra profética, não palavra teórica, se ela entrar aqui e descer para o seu coração, como diz o Salmo,
o profeta: escondi a tua palavra no meu coração. E os dois a caminho de Emaús, um falou para o outro, mas a hora que ele falava a palavra, não queimou o nosso coração? Quanto tempo faz que a palavra não queima o teu coração? Vamos ficar em pé? Nós vamos cear junto. Quem vai participar da ceia, pastor? Quem foi discipulado, passou pelas águas, já entende o que é a salvação, o que é a igreja, o que é a família. Vão participar da ceia, seja da missão ou seja de outra igreja. Aí se você não foi discipulado, nós temos muita alegria de discipular você, preparar você para você entender porque o batismo vem primeiro do que a ceia. Então agora é o momento da família. Quem sabe essa família aqui está dentro da caverna e chegou o momento dessa família aqui que você vai sair da caverna. Chegou o momento de você sair. Você vai receber o pão e o pão você vai segurar. Nós vamos segurar. Assume o papel de Gideão. Assume a experiência dele. Tenha coragem de ver e mudar a realidade. Saia da caverna. Seja você a pessoa que vai pensar. E a crer que tem coisas do mundo invisível preparada para cair sobre a sua vida de bênção. Creia nisso. Feche seus olhos. Fala com Deus aqui. Fala para Ele. O que Deus falou contigo? Fala para Ele. Senhor, vou pegar o pão, o vinho, mas eu quero dizer que nessa mensagem, quem é que está falando comigo? O que está pegando? Saia da caverna escura, que a luz lá fora é mais forte, é a luz de Cristo. Senhor, consagra o pão e o vinho, consagra nossas vidas. Senhor, nós estamos trazendo essa mensagem, crendo que ela vai mudar nossas vidas. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. Tu pode pegar pessoas aqui, Senhor, que nunca teve experiência contigo e mudar radicalmente a sua vida. O Senhor pode pegar pessoas, Senhor, que estão completamente dentro da caverna e tirá-las da caverna. O Senhor pode pegar pessoas que estão ridicularizadas, Senhor, diminuídas pelo inimigo e mostrar o valor dela como enviados do Senhor, como sacerdotes do Senhor. Senhor, nós queremos pedir alguns sinais para o Senhor aqui, cada um de nós. E eu sei que o Senhor está esperando para ouvir a nossa oração. A hora que pegar o pão, a hora que pegar, Senhor Jesus, o vinho, traz cura para o corpo, alma e espírito. Traz cura para a sua igreja. Restaura a sua igreja. Ah, Senhor, queremos malhar o trigo lá fora. Queremos ver os midianitas. Queremos ver, Senhor, a nossa lavoura, Senhor. Nós queremos enriquecer e não empobrecer. A gente consegue. Isso vem sobre nós, vem sobre nós. Ajuda na falta de fé. Ajuda na igreja, nos bloqueios, nas dúvidas. E Senhor, nós queremos te louvar, entregar nossas vidas ao Senhor. Onde nada acontece, tudo pode acontecer. Estamos abertos para tudo que vier da tua vida, na vida, e dentro dessa
provisão divina.
Mais uma oração como sacerdote. Mais uma oração como alguém que saiu da caverna. Mais uma oração como alguém que os olhos abriu e a luz raiou. Caia sinabe colachira maná. Espírito Santo de revelação, Espírito Santo de mistério, penetra o coração do seu filho, da sua vida, penetra nossas vidas. Nós acabamos de ser, estamos saindo, Senhor, da caverna. Os midianitas foram derrotados. Estamos tomando posse da saúde, da graça, da bênção. O Senhor ministrou a nós. Estamos saindo como Gideão, como enviado do Senhor para a batalha. Estamos construindo um altar, o altar da paz. A paz está restaurada entre nós e Deus, entre nós e nós. Profetiza, servo enviado, serva. Profetiza sobre o vale. Toca, renova o seu rebanho. Nós estamos crendo a provisão do mundo invisível para alterar a circunstância no mundo invisível. Estamos crendo no sobrenatural. Jesus, acabamos de comer o pão e o vinho que o Senhor mandou fazer em memória do Senhor o Cristo. Vamos colocar nas suas mãos os dons, as ferramentas que Deus. Consagre essa igreja na sua mão. Consagre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Queremos entronizar o Senhor. Quero me submeter à sua soberania agora, Pai. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Já seja queimada a palha, o feno e a madeira. E o que o Senhor está operando é que seja pedra preciosa dos corações. Estamos pedindo sinais, que haja sinais de resultado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, estende o cajado, Senhor, entregando a bênção. Confiado na oferta da cruz, esperamos Cristo, em nome de Jesus. Abraça, irmão, diz a ele: se tiver um altar, haverá um sacerdote. E se há um sacerdote, se tiver um altar, há um sacerdote. E se há um sacerdote, tudo pode. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, e o Espírito Santo, seja sobre os enviados do Senhor, hoje e para sempre. Amém.